Yeshua, Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam estar envolvendo a vida de cada um de vocês nessa noite. Com muita alegria, nós estamos iniciando mais um culto da nossa igreja e eu agora quero te pedir licença para que eu possa então entrar na sua casa e juntamente com você poder adorar ao nosso Senhor, ao nosso Criador, ao Deus Todo-Poderoso que nos preparou, que nos fez mais esse dia para que nós possamos nos alegrar, nos regozijar nele, em o nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento e abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Versículo 12 e 13. Assim nos diz a palavra do Eterno: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Você teme a Deus? Tem uma bênção do Senhor para a tua história. Tem uma bênção do Senhor para a sua casa. Tem uma bênção do Senhor para a sua vida. E eu queria que você agora levantasse as suas mãos aos céus. E que você juntamente comigo e com toda a igreja do Senhor começasse então a bendizê-lo, a agradecê-lo por essa palavra tão tremenda, tão maravilhosa. Há um Deus que nos abençoa, há um Deus que se tem lembrado de nós, há um Deus que não se esqueceu de nós e que preparou para nós mais esse momento no qual eu creio Ele vai tocar, Ele vai abençoar, Ele vai restaurar, Ele vai nos visitar nessa noite com a sua doce e maravilhosa e gloriosa presença. Pai, nessa noite nós queremos render a Ti num perfeito louvor. Por isso, Pai, recebe agora a nossa gratidão e nos prepara para esse momento tão especial, tão maravilhoso, momento de cultuarmos, Pai, e de desfrutarmos da Tua doce, poderosa e maravilhosa presença. Nesse início de celebração, nós queremos clamar a Ti: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades. E nessa noite, Deus bendito, Deus querido, Deus poderoso e maravilhoso, vem tocar na tua igreja, vem tocar no teu povo, vem se manifestar no nosso meio, porque, Pai, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do teu santo nome. Enche esse lugar agora, enche esse lugar agora que é a minha casa, enche esse lugar agora que é a minha vida, enche esse lugar agora que é esse templo que não foi criado por mãos humanas, e me prepara para aquilo que o Senhor está por fazer nessa noite, de maneira tal, Pai, que eu não fique de fora, ó Deus, daquilo que o Senhor vai liberar, daquilo que o Senhor vai ministrar, daquilo que o Senhor vai operar nessa noite. Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, nós te adoramos, em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Dá um abraço aí nessa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: o Senhor tem se lembrado de você e Ele vai te abençoar em um nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Deus agora nesse momento, queridos. Aleluia. Bom estarmos aqui, meu irmão, minha irmã. Mais uma noite, mais um culto em que nós temos a oportunidade de louvar e adorar o nosso Deus, esse Deus que é bom, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que tem sustentado a minha e a tua vida. Então, no nome de Jesus, nesse momento, se coloque de pé na sua casa. Se você perceber, você está respirando ainda.
Se você perceber, você pode bater palmas ainda. Você está com voz para render louvores ao seu Deus. Então que tudo que há em você bendiga o santo nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Então chame o Senhor para sua casa nesse momento. Amém? Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Deus, com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Te ouvir, toca-me, eu quero te sentir. Receba o abraço de Deus. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Vamos lá! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua presença, vamos, igreja! Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Glória a Deus! Dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. As palmas! Jesus! 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 Vem, Senhor, encher este lugar. Tua casa é cheia de Deus, meu irmão. Vem, Senhor, encher este lugar. Ora vem com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. e toca-nos. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Celebre o Rei! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de de correr. Se solta, meu irmão. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. As palmas. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom demais esse óleo de alegria que o Senhor derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém, meu irmão? Ele é a fonte da tua alegria, Ele é a fonte da tua esperança, é Ele que te renova quando você estiver cansado, quando o povo do louvor te faz pular demais, você já está sem fôlego, o Senhor te renova, meu irmão, todo dia, toda manhã.
E por isso declare que Ele é digno, meu irmão. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor, declare, tu és. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. O nosso Deus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E dia e noite, com nossa força, vamos. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Incenso suave ao seu Deus. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de. E suba assim, suba. Dia e noite, suba de nossa adoradores. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Exalte-o, ó Senhor. Adore o Rei dos Reis. Te exaltamos. Te exaltamos. Com tudo que há em nós. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Senhor. E te exaltamos. Que suba a adoração da nossa casa. Te exaltamos. Dos nossos quartos, suba a adoração. Te exaltamos. Do teu coração, suba a adoração, meu irmão. Ó Senhor. Te exaltamos,
Continua, Mateus. Te exaltamos. A ti, Jesus, a honra, a glória, Deus. O louvor, a adoração, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor, te exaltamos. Você pode bem dizer ao Senhor onde você está? Põe a mão no seu coração e dizendo: te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, Senhor. Ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos. Exalte ao Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Deus. Que o Deus bendito, maravilhoso, seja exaltado na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, a você e a sua família, em nome de Jesus. O pastor começou lendo um salmo que eu tenho muito apreço, Salmo 115. E no Salmo 115, no verso 1, o Senhor diz assim, o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Deus, nessa noite, não a nós, Senhor, mas sempre ao teu nome nós exaltamos em nome de Jesus, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir que você pudesse se assentar em nome de Jesus. Gostaria de dar alguns avisos referente à nossa agenda semanal. E a igreja ela continua com as suas atividades de culto online. Nós temos aí na segunda-feira, começamos com as atividades da oração. Às 6 horas da manhã nós temos a oração, mesmo que não no nosso espaço físico, que era comum nós estarmos, mas você pode se voltar ao Senhor nesse dia, né? Às 6 horas da manhã nós temos a oração, então você possa estar tirando esse tempo para orar ao Senhor. O Senhor quer ouvir a tua voz. Converse com Ele, que o Senhor vai te trazer respostas para esse tempo em nome de Jesus. Na terça-feira nós temos às 19h30, pais de joelho e filhos de pé, a oração das 19h30, que precede o nosso culto às 20 horas. Né? Então na terça-feira nós temos às 19h30, como já falei, pais de joelho e filhos de pé, a oração pelo seu filho, para que Deus possa estar sustentando o seu filho, guardando a sua família em nome de Jesus. E fazendo só um adendo aqui, um parêntese, muitos problemas que nós temos hoje na sociedade denotam fruto da falta de proteção familiar. A proteção é o cuidado espiritual. E eu falo principalmente isso do sacerdote. Você, como sacerdote da sua casa, precisa guardar e proteger os seus filhos em nome de Jesus. Isso é uma ordem de Deus para nós, como sacerdote, guardarmos a nossa casa. Precisamos guardar nosso campo de lentilha, que é a nossa família, nosso primeiro rebanho. Terça-feira, às 20 horas, como já falei também anteriormente, nós temos o culto de oração. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer dar um grande testemunho. Terça-feira, acho que retrasada, eu falei sobre a oração do culto de 20 horas. Nesse culto nós orávamos por um companheiro nosso que está lá em Foz do Iguaçu, o Nogueira.
e o Nogueira estava com 85% do seu pulmão tomado. E essa semana, no início da semana, eu recebi acho que foi a mensagem mais linda que eu recebi. Ele fez um vídeo, o filho dele fez um vídeo, e ele agradecendo as orações de todos os companheiros que oraram por ele. Está se recuperando plenamente, pastor, está se recuperando. Glória a Deus, porque vale a pena você orar pelas pessoas, meu amado irmão. A psicologia, essa semana também eu li, que recomenda, pela associação, de que se façam orações também. Então a ciência está se voltando para essa transcendência. Acredite no poder da oração. Acredite que Deus, Ele tem algo poderoso na sua vida. Então participe efetivamente do culto de terça-feira. Por favor, meu amado irmão, não tenha isso somente como um tempo obrigatório, mas tenha isso como um tempo onde você realmente vai buscar a presença de Deus e você vai ter respostas de Deus para a sua vida e em vida de outros, em nome de Jesus, para que você seja útil na vida de outros, em nome de Jesus. Na quinta-feira nós temos o culto das irmãs, às 15h30, tem sido uma bênção aí, elas têm o grupo delas aí, e toda semana eu vejo minha esposa lá postando as orações diárias, tendo contato com as irmãs. Isso é muito bom, isso fortalece muito a fé das nossas irmãs. Participe nesse culto, tem sido cultos abençoados. Na sexta-feira temos o discipulado dos casais aí, né, com o Ministério de Casais, às 20 horas, tem sido uma bênção também. No sábado, nós temos tido aí a live dos jovens, né? Sábado passado falamos sobre maledicência, isso foi algo poderoso, né? Conversamos sobre o poder da língua, de influenciar as pessoas, e isso é muito bom, porque tudo que nós falamos é semente. Isso foi falado na live dos jovens, conversado, e isso tem sido uma bênção na vida dos jovens também, em nome de Jesus. No domingo, logo no domingo pela manhã, às 10 horas, dá para você tirar um tempo aí, 10 horas da manhã, é a nossa escola da palavra, tem sido bênção também. Nós temos as aulas dos jovens, dos adultos, né, dos adolescentes, tem sido uma bênção às 10 horas. Aí tira esse tempo também, em nome de Jesus, para estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Às 19h30 nós temos esse culto, né? O culto de celebração, onde nós pregamos a palavra de Deus e comunicamos o amor de Deus para as famílias em nome de Jesus. E eu gostaria de também te dar alguns outros avisos, né? Agora mesmo vai estar sendo projetado as nossas contas em nome de Jesus aí, a conta do Banco do Itaú e a Caixa Econômica, respectivamente. Nós queremos te agradecer, né? O pastor Magno semana passada já falou de como tem sido uma bênção em nome de Jesus a sua fidelidade. Nós gostaríamos de te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado por tua fidelidade, tem alcançado muitas pessoas, tem sido uma bênção, né? Não tem faltado coisa grande nem coisa pequena para os nossos irmãos. Não somente atendendo aos nossos irmãos, né, no âmbito da igreja, mas também abençoando a outras pessoas também fora da nossa comunidade de fé também. E em nome de Jesus, nós queremos te pedir também que continua a campanha da área social em nome de Jesus. Né? Eu gostaria que você pedir para você, se você tivesse, né, a oportunidade de doar casacos que você não está usando, casaco em boas condições, não somente para adultos, mas para crianças também. Isso aí pode também ajudar as pessoas que têm passado um momento de frio. Meu amado, frio dói. Então, tenha empatia. Talvez essa seja a palavra, em nome de Jesus. A Bíblia nos fala de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Não quero pregar, mas o que faltou para Sodoma e Gomorra, muitas pessoas pensam que a condenação dela veio somente pelo pecado da prostituição. E muitas das vezes nós, quando vamos ler a palavra de Deus,
você vai ver que faltou empatia com as comunidades que estavam ao seu redor. Então nós precisamos ter essa empatia, essa sensibilidade. Eu não estou sentindo frio, mas tem pessoas que estão sentindo frio, sentindo fome também. Isso é importante, nós como igreja cumprirmos esse mandamento do Senhor. Procure nosso amado irmão, né, vai estar sendo mostrado aqui, nosso amado irmão Danilo, né, responsável aí também, um dos responsáveis pela área social da igreja, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer de antemão o teu apoio no que diz respeito à questão social da igreja. Gostaria de chamar nosso amado pastor Magno, que vai nos trazer a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos? A vida do nosso pastor que tem se gastado e se deixado gastar em prol da obra de Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, Deus. Abençoa o meu amado pastor Magno, Deus, em nome de Jesus. Guarda a sua vida, que ele possa ser, Pai, nesta noite, Deus, boca tua, Senhor, boca de Deus, trazendo uma palavra rema, revelada do teu coração para o nosso coração, Deus. Nós acreditamos, Deus, que verdadeiramente, como ele tem sempre feito, Pai, se preparou, né, se esmerou para buscar do teu coração, para a tua igreja, para todos quantos ouvirem a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nessa noite possa estar verdadeiramente, como mencionou o meu querido irmão, o pastor Egídio, nos falando ao coração, porque só Ele tem palavras de vida eterna, queridos. São das palavras do Senhor que nós mais necessitamos, porque são essas palavras que podem nos curar daquilo que é mortal. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração, algo que o Senhor gerou no meu espírito, algo que o Senhor ministrou primeiramente a mim, para que eu pudesse então ministrar a vocês, a fim de que Ele viesse hoje e ministrasse a nós. Porque essa é a tua necessidade, essa é a minha necessidade. Nós precisamos da ministração de Deus. Amém? E eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Eu vou lançar a mão aqui de um artifício que todo mundo usa, eu vou começar a usar também. Ok? É um olho auxiliar aqui. Rapaz, o negócio funciona. Que coisa legal, gente. 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 20 até o versículo de número 23, nos diz assim: Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Entenderam o que aconteceu, gente? O Saul, ele está indignado contra Davi. O Saul está cheio de más intenções em relação a Davi. E ele então mandou que os seus soldados fossem buscar Davi. Porque o desejo dele, na verdade, era matar Davi, era prejudicar Davi. Mas Davi estava na companhia de Samuel, na casa dos profetas.
E diz a palavra que quando os soldados de Davi chegaram, melhor, de Saul, chegaram naquela casa, eles foram tomados pela glória de Deus, pela presença de Deus, e começaram então a profetizar. E o Saul então mandou um segundo grupamento, com o qual aconteceu a mesma coisa, e um terceiro grupamento, com o qual aconteceu a mesma coisa, e por fim, queridos, foi o próprio Saul, e aconteceu a mesma coisa. Também ele foi tomado pela glória de Deus na casa dos profetas. Guarda isso. E agora eu quero ir com você num outro texto. Esse, na verdade, é o texto mais importante. Os dois estarão sendo projetados. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. E nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Há aqui um subtítulo atribuído pela Sociedade Bíblica do Brasil e diz assim: Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, está apertado, está desconfortável, você não está à vontade, você não está bem de fato aqui nesse lugar, é isso que eles estão dizendo. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. Meu irmão, quando tu chama Deus para ir contigo, num lugar onde você vai trabalhar, ele fala: eu vou contigo. Ainda mais se a tua intenção é fazer bem para alguém. Versículo 4. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Feche os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. E por si só, Deus, ela já nos bastaria. Se agora nós fechássemos a nossa Bíblia e encerrássemos o nosso culto, nós já teríamos sido abençoados, porque a bênção advém do Senhor e advém da tua palavra. Mas aprove o Senhor desejar falar conosco, Pai, por meio de instrumentos de barro, como eu, o teu servo. Por isso, nessa noite, Deus, a minha fala convém que eu diminua e que o Senhor cresça e fale conosco aquilo que nós temos que ouvir, para que possamos experimentar na nossa vida o que aconteceu nesse lugar. E o que aconteceu nesse lugar foi um manifestar do teu poder, foi um manifestar da sua glória, foi um verdadeiro milagre. Então abre as janelas do nosso entendimento hoje, para que nós possamos compreender e não somente compreender, mas viver, Senhor amado, o que faz com que isso possa acontecer. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre esse episódio que aconteceu nos dias desse homem de Deus, o profeta Eliseu. Esse profeta que foi chamado de o profeta patriota. E isso em função do seu amor, do seu cuidado demonstrado em favor da sua gente, do seu povo, da sua nação. Eliseu foi um homem que amou por demais aqueles que estavam ao seu redor. Eliseu foi um homem que amou por demais a terra que Deus lhe havia outorgado, ou a terra com a qual o Senhor o havia presenteado. Eliseu foi um homem que desenvolveu o seu ministério, no reino do norte, no reino de Israel. E ele o fez nos dias de Jorão, Jeú, Joacás e Joás. E por meio desse homem de Deus, amados, o profeta Eliseu, o Senhor fez coisas tremendas. O Senhor fez coisas maravilhosas. O Senhor fez coisas incríveis. Como, por exemplo, a purificação das águas de Jericó.
Diz a palavra que Eliseu e os seus discípulos chegaram a Jericó, e que quando eles lá chegaram, alguém se aproximou do profeta e disse: olha, profeta, a coisa aqui não está boa. E não está boa por quê? Porque a água daqui ela está contaminada. A água daqui ela não é potável. E a terra daqui ela é uma terra estéril. E para a surpresa dessa pessoa, a reação do profeta foi a seguinte: pois vá até lá, pegue um prato e um punhado de sal. E diz a palavra que esse homem então pegou esse prato com esse punhado de sal, se deslocou até a fonte daquelas águas, ao manancial daquelas águas, e pegou esse sal e jogou naquela água e disse assim: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas nem morte e nem esterilidade. E a Bíblia diz que as águas foram restauradas. A terra se tornou uma terra produtiva, porque Deus verdadeiramente se manifestava e operava por meio da vida desse homem. E não foi essa a única vez, gente. Diz também a palavra que certa feita se aproximou do profeta Eliseu uma mulher, viúva de um servo de Deus. E ela então virou para um homem de Deus e disse: me ajuda porque eu estou em aperto, o meu marido morreu e os credores já vieram e estão querendo levar até os meus filhos, gente. Essa mulher estava em aperto, e estava em aperto por quê? Porque naquela cultura não era como hoje. Naquela cultura, quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha direito à herança do seu marido. A herança, na verdade, era distribuída entre os filhos. As porções eram distribuídas entre os filhos. E se os filhos fossem menores de idade, essa mulher não receberia, a herança ficava sob a tutela de um parente. E provavelmente essa mulher nem fosse tão abastada. E também provavelmente os seus meninos eram pequenos. Ela disse: eles são moços. Por isso os credores vieram e tomaram tudo dela, e o próximo passo seria lhes tomar os filhos. Mas então a mulher de Deus, ou melhor, a mulher do servo de Deus, a viúva, recorreu ao profeta e disse: me ajuda. E ele perguntou para ela: o que é que você tem? E ela disse: eu não tenho nada. Tem nadinha não. Ou melhor, na verdade eu tenho só um pouquinho de azeite. Oh, minha filha, um pouquinho na mão daquele que é tudo é o suficiente. Um pouquinho na mão daquele que é tudo, que tem todo o poder, é suficiente para um milagre acontecer. Pois vá lá então e pegue vasilhas e vasilhas e mais vasilhas. E a Bíblia diz que aquela mulher pegou as vasilhas e o profeta então orientou: pega desse azeite que está aí, esse pouquinho, e comece a derramar. E eu fico imaginando, gente, a cara daquela mulher, queridos. Eu já falei, o dia que eu chegar no céu, eu quero bater um papo com um montão de gente. E uma dessas pessoas é essa mulher. Eu quero perguntar como é que a senhora ficou. Eu fico imaginando ela com aquela colherinha ou com aquela xicarazinha que não tinha quase nada lá no fundo. E com aquelas vasilhas que eram grandes, gente. Eram metretas, eram vasos, e ela pensando: eu não sei quem é mais doida, se sou eu ou se é o profeta que mandou pegar. Mas de repente ela começa a entornar, e o azeite vai caindo, e enche uma vasilha, e enche outra, e os meninos correndo, e pega uma, e pega outra, e é azeite no cabelo, no nariz, no chão, e dá-lhe azeite, meu irmão. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E o profeta disse a ela: vai então agora e venda esse azeite e vivei do resto. E eu não sei se você sabia, mas foi a primeira grande empresa distribuidora de azeites do mercado, meu irmão. Sem concorrente, a mulher não plantou nenhuma azeitona e abriu uma fábrica, porque Deus tem poder, e o Senhor se manifestava esse seu poder por meio da vida desse homem, o profeta Eliseu, gente. E além desse milagre, nós temos muitos outros. Nós temos a criança que chegou na casa da sunamita, nós temos a criança que cresceu e que morreu na casa da mesma sunamita, e o profeta chegou lá, e essa criança ressuscitou. Nós temos o Naamã que foi curado de lepra. Nós temos a morte que foi tirada da panela, nós temos a comida que foi multiplicada, nós temos aquele episódio em que o exército dos sírios, eles vêm contra o povo de Deus em grande multidão, em grande número, e a Bíblia vai dizer que o povo de Deus ficou desesperado,
Mas o homem de Deus, o profeta Eliseu, mais uma vez foi usado, e a Bíblia diz que todo o exército foi ferido de cegueira. Eles não viam o povo de Deus, não achavam o povo de Deus, e o resultado é que todos eles foram levados para a cidade do povo de Deus, gente. Chegando lá o rei, o rei que estava naquele tempo reinando, disse: vamos matar. O profeta disse: não. Vamos mostrar que o nosso Deus não é Deus somente de poder, mas é Deus de graça. Nós vamos alimentar essas pessoas. Que coisa tremenda, gente. Por meio desse homem de Deus, o Senhor verdadeiramente se manifestava, o Senhor operava, o Senhor realizava, e Deus usou esse homem tanto, de tal maneira, que até depois de morto, Deus continuou a se manifestar. Diz a palavra que certa feita, vieram também um bando de inimigos, e algumas pessoas estavam transportando um morto, e quando viram que os inimigos chegavam, eles pegaram aquele morto e jogaram numa cova. A cova era de quem, gente? Era do Eliseu. Foi o morto bater no osso do morto. E o osso do morto fez com que o morto revivesse. Tamanha a manifestação de Deus por meio da vida daquele homem. E antes de morrer, amados, esse homem também foi usado como protagonista desse milagre que nós acabamos de ler hoje. Desse episódio que nós acabamos de ler hoje, que fala do quê? Ele fala daquele dia em que o Eliseu foi usado para fazer um machado flutuar. Eu vou repetir. O homem de Deus foi usado para fazer um machado flutuar. E meu irmão, quando eu penso nisso, eu que venho de uma família simples, eu que já trabalhei rachando lenha, eu que já peguei machado para cortar tora, eu que já peguei machado e o machado machucava minha mão, mas eu não podia largar o machado, não podia abandonar o machado, porque era somente com o machado que eu iria conseguir fazer aquilo, gente. E por que era somente com o machado? Por causa do que é o machado. Um machado é uma ferramenta bruta. Um machado é uma ferramenta pesada. Um machado é uma ferramenta feita de ferro, ou talvez de pedra naqueles dias, eu não sei. Mas para que ela fosse eficaz, ela tinha que ter as mesmas características: brutalidade e peso. Ou seja, gente, machado não é coisa que flutua. Mas a Bíblia está dizendo que o machado flutuou. E eu olho para esse texto e eu fico pensando, por que o Senhor quis registrar isso daqui? Será que é para que eu possa olhar, ler isso e fazer assim, ó, uau! Oh! Será que é para isso, amados? Amados, eu creio que não, eu tenho certeza que não. Mas eu creio que isso está aqui registrado, essa mensagem está aqui, porque ela certamente tem um significado. Há detalhes que estão aqui para os quais o Senhor Deus Todo-Poderoso deseja que nós olhemos para Ele. E por que o Senhor deseja que nós olhemos para esses detalhes? Porque o resultado é que quando nós aprendemos isso, os machados começam a flutuar, ou os milagres começam a chegar, ou as coisas impossíveis se tornam possíveis, porque o poder de Deus começa a se manifestar. Deus hoje quer chamar a minha atenção e a sua atenção para isso, gente, para os detalhes que fazem com que o impossível venha acontecer, o milagre venha acontecer, a bênção venha alcançar você. Deus hoje quer nos chamar para a atenção para os detalhes que estão diretamente relacionados ao milagre do machado que flutuou, ou ao milagre do milagre que chegou. E o primeiro detalhe para o qual o Senhor me chamou a atenção, e que eu quero chamar a sua atenção, é que esse milagre tem tudo a ver com um detalhe chamado ambiente. Esse milagre tem tudo a ver com um detalhe chamado ambiente no qual eu me encontro. Me diz uma coisa, por que aquilo aconteceu ali?
junto daqueles homens que estavam na casa dos profetas e que se deslocaram e foram para o Jordão. Por que aquilo aconteceu ali com aqueles homens que passavam horas juntos, tempo junto, momentos juntos? Porque não mais que de repente eles decidiram, nós vamos ser capazes de abrir mão de coisas, porque o que nós queremos era estar ali, naquele lugar. O que havia de especial naquele lugar? O que havia de especial naquele ambiente? Aquele ambiente, minha irmã e meu irmão, preste atenção nisso. Aquele ambiente era um ambiente profético. Aquele ambiente era um ambiente profético. E ele era um ambiente profético por quê? Porque ele estava cheio de profetas, ele estava repleto de profetas, ele estava eivado, encharcado, tomado por profetas. Nos dias de Samuel, você leu comigo, né? Ou seja, um pouco antes dos dias de Elias e de Eliseu, começaram a ser formadas aquilo que os teólogos hoje chamam de escola de profetas. E o que eram esses lugares? Esses lugares eram lugares onde homens, onde pessoas que queriam mais de Deus, que queriam ter uma outra experiência com Deus, que queriam viver algo diferente com Deus, elas se dirigiam para esses lugares, gente. E esses lugares, via de regra, eles eram mentoreados, eles eram dirigidos, eles eram presididos por homens que verdadeiramente tinham na sua vida um chamado de Deus. Como aconteceu com Samuel. Nós vimos isso na primeira leitura que nós acabamos de fazer, né? Os profetas estavam lá e eles estavam sendo presididos pelo Samuel. E o que é que acontecia nesses lugares? Gente, nesse lugar o caldo engrossava. Nesses lugares o fogo pegava, porque nesses lugares o Senhor se manifestava. E se manifestava por quê? Porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se manifestava por quê? Porque Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. E era isso que esses homens faziam. Eles procuravam a Deus, eles clamavam por Deus, eles buscavam por Deus, e buscavam, e sabe o que acontecia? Deus vinha e vinha com força, Deus vinha e vinha com poder, Deus vinha e vinha com glória. E sabe o que acontecia? Sabe o que resultava disso, gente? O que resultava disso eram impactos e mais impactos. As pessoas eram impactadas, as realidades eram impactadas, as histórias eram impactadas, as famílias eram impactadas. E impactadas por quê? Por acontecimentos extraordinários, por coisas especiais, por coisas sobrenaturais que mudavam, que transformavam, que melhoravam. Nós vimos na primeira leitura, né, o episódio envolvendo Saul, gente. Pegou os seus soldados, tudo brutamonte, tudo mal, tudo com sangue no olho, fogo nas ventas, e falou: vai lá e pega Davi, e traz Davi. E a Bíblia diz que eles foram na direção da casa dos profetas, ou da escola dos profetas, ou do ambiente profético. E meu irmão, eles mal chegaram naquele lugar, e já foram tomados pela glória de Deus, pela presença de Deus. E o Saul mandou um segundo grupamento, e um terceiro grupamento, e por fim, o próprio Saul foi. E o que chegou lá, e o que aconteceu quando o Saul chegou lá, é que ele também foi tomado, ele foi absorvido, ele foi fagocitado, ele foi engolido pelo poder de Deus, pela glória de Deus. E o que está acontecendo é que aquele homem que chegou cheio de coisas más, agora está transbordante de coisas boas, está transbordante da graça, da glória, da manifestação de Deus.
da manifestação de Deus, porque no ambiente profético isso acontece, no ambiente profético isso chega até nós, as coisas más são transformadas em coisas boas, os homens maus são transformados em homens bons, gente. E minha querida e meu querido, pensa comigo, se não é disso que esse mundo no qual nós estamos inseridos hoje precisa. Pensa comigo se essa não é a maior necessidade do mundo hoje. A transformação de coisas más em coisas boas. Gente, o mundo está piorando, piorando e piorando. A Bíblia vai dizer que é um povo que jazia em trevas, resplandeceu-lhes uma grande luz. E isso foi a chegada de Jesus, gente. Jesus chegou e a coisa melhorou, melhorou e melhorou. Mas preste atenção à sua volta, a coisa está piorando, piorando e piorando. E sabe por que isso está acontecendo? A ausência de Jesus, falta de Jesus. É sério, há lugares, gente, que deveriam ser luz, mas que estão ficando cheios de trevas. Ausência de Jesus. Há lugares onde Jesus só aparece na música, ou aparece tão somente no sermão. E eu estou falando, sabe de quê? De igreja, de comportamento de servo e serva de Deus. Temos vivido um tempo onde estamos sendo tomados, levados por uma verdadeira ausência de Jesus na nossa vida. A ausência de Jesus nos nossos propósitos, a ausência de Jesus nas nossas motivações, a ausência de Jesus nas nossas inspirações, gente. O que tem se tornado as igrejas? Lugares onde o povo prefere a bênção ao invés do abençoador. Lugares onde pessoas buscam a cura ao invés daquele que sara. Lugares onde o que importa é que eu seja satisfeito ao invés de satisfazer. Ou seja, lugares onde o que está vigindo é o seguinte pensamento: nós e nós. Eu e eu. E nunca ele e ele. Expurgamos Jesus, expulsamos Jesus, descartamos Jesus, e os lugares estão sem Jesus, gente. E qual é a consequência de um lugar que é um lugar sem Jesus? Esse lugar é um lugar diferente, lá daquele lugar onde um dia o machado flutuou. Esse lugar é um lugar diferente, lá daquele lugar onde um dia o poder de Deus se manifestou, gente. Por que foi que o poder de Deus se manifestou naquele lugar? Porque Deus estava lá. Deus estava lá. E por que Deus estava lá? Porque Deus ainda tinha lugar cá onde, pastor? Cá no meu coração, cá na minha mente, cá na minha vida, cá no meu jeito de ser, cá na minha forma de pensar. Deus tinha lugar, amado, na vida daqueles homens. Deus tinha lugar no entendimento, no pensamento, nas vontades daqueles homens. E esse era o diferencial que transformava aquele lugar num lugar especial. Esse era o diferencial que transformava aquele lugar num lugar do sobrenatural. Esse era o diferencial que transformava aquele lugar num ambiente profético. E ambiente profético não porque aconteciam os lances, não porque haviam os movimentos, não porque existiam os mantras, mas ambiente profético, porque lá estavam homens que queriam mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Lá era um ambiente onde tinha Deus, e tinha Deus onde? Lá tinha Deus em tudo. Lá era um ambiente onde Deus estava, e Deus era, e era o quê? Ele era o tudo, Ele era a prioridade, Ele era a necessidade, Ele era a maior preciosidade daqueles homens.
Aquele lugar era um lugar onde quem falava, falava de Deus. Aquele lugar era um lugar onde quem pensava, pensava em Deus. Aquele lugar era um lugar onde quem cantava, cantava sobre Deus. Adorava a Deus, louvava a Deus, buscava a Deus. Por isso aquele lugar era um lugar diferente, porque era um lugar cheio de homens que eram cheios de Deus. Cheios de Deus. Por isso aquele lugar era um lugar profético. E querido e querida, preste bem atenção nisso. Eis aí o motivo do nosso confinamento. Eis aí o motivo de tudo isso que está acontecendo. Eis aí o motivo desse nos separar. Esse nos separar é para que nós possamos nos ajuntar. Isso não está acontecendo por acaso. Mas nós estamos vivendo hoje, sabe o quê? Um resultado de um desejo do Pai. Um resultado de um querer do Pai. E o que é que o Pai está querendo nesses dias? Deus deseja reinaugurar os ambientes proféticos. Deus deseja reinaugurar os lugares proféticos. Deus deseja reinaugurar os espaços proféticos. Nossas vidas, nossas casas, na ótica de Deus, não são mais lugares para serem tomados de dores, de tristezas, de lamentos, de sofrimento, de desavença, desajuste, de pecado, de torpeza, mas a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, na ótica de Deus, precisa se tornar um lugar de mudança, de transformação, de bênção, de salvação. Deus quer reinaugurar os lugares proféticos. Deus quer reinaugurar os lugares onde as pessoas são tomadas, são usadas e usadas para abençoar, para edificar, para libertar. Deus nesses dias, minha irmã e meu irmão, quer levantar homens e mulheres que façam a mesma coisa que fez o Samuel, que façam a mesma coisa que fez o Elias, que façam a mesma coisa que fez o Eliseu. O que Deus fez por meio deles, Deus deseja fazer por meio de nós. Mas para que isso possa acontecer, o ambiente tem que mudar, o lugar tem que mudar, o espaço tem que mudar. E o desejo de Deus é mudar esse ambiente que está aqui. O desejo de Deus é mudar esse ambiente que está aí. Porque mudando esse ambiente que sou eu, e esse ambiente que é você, Ele vai mudar aquele ambiente que é o nosso lar, que é a nossa casa, que é a nossa família. Porque o desejo de Deus é usar o marido, é usar a esposa, é usar o filho, é usar as crianças nesses dias. De forma poderosa, de forma copiosa, de forma sobrenatural, gente. E sabe qual é o segredo para que o ambiente mude? É necessário mudar aqueles e aquelas que fazem parte do ambiente. Para que o ambiente mude, aqueles e aquelas que fazem parte do ambiente, esses precisam mudar. E sabe o que acontece quando muda a pessoa, muda o ambiente? Sabe o que acontece quando esses ambientes mudam? Porque nós somos o templo que não foi feito por mãos humanas. Nós somos o lugar de Deus. Nós somos um ambiente onde o Senhor quer estar, amados. E sabe o que acontece quando esse ambiente que sou eu muda? E quando esse ambiente que é você muda? E quando o ambiente que é a nossa casa muda? Um ambiente onde esses ambientes estão inseridos, ele também muda. E eu estou me referindo ao mundo, porque é quando se cumpre a palavra que diz: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Deus quer mudar o mundo à nossa volta. Deus quer mudar o mundo à nossa volta. E para que isso possa acontecer, tem algo que hoje eu tenho que aprender. O meu ambiente, ele precisa ser um ambiente profético. Ele precisa ser
um ambiente onde haja desejo por Deus, querer por Deus, busca por Deus e busca incessante. Então, o primeiro detalhe relacionado ao milagre, gente, que fez o machado flutuar e o que o Senhor ministrou ao meu coração para que eu ministrasse ao seu, é esse. Mas além desse, tem um outro desejo, um outro detalhe, gente. Tem um outro fator que é importantíssimo para que machados flutuem na nossa vida, para que machados flutuem na nossa história, ou para que milagres possam acontecer. E que fator é esse? Disposição manifestada. Disposição manifestada. E manifestada como? Manifestada de que maneira? Manifestada em favor do outro. Esse era um outro diferencial na vida daqueles homens. Naqueles homens, os profetas, havia um desejo diferenciado, havia um desejo que eu digo, era abençoado. E por que aquele era um desejo abençoado? Porque o desejo daqueles homens era o desejo de ser bênção na vida dos outros. O desejo daqueles homens era o desejo de serem instrumentos poderosos nas mãos de Deus em favor dos outros. E amados, nós precisamos querer isso de novo. O servo de Deus, a serva de Deus, precisa desejar isso de novo. Ser instrumento de Deus em favor do outro. Ser uma bênção na vida do outro. Precisamos ver o desejo de ser um menino anônimo, mas que chega junto com 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero fazer a diferença na vida desse povo que está faminto. Precisamos ver o desejo da menina anônima, que na cozinha da casa de Naamã vira e fala: lá da minha terra tem alguém que pode mudar a história do meu Senhor. Ah, queridos, isso tem que reaparecer na nossa vida, isso tem que reaparecer no meio da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem sumido nesse ambiente que é a casa de Deus. É sério, as pessoas não querem mais ser usadas para abençoar. Sabe qual o pensamento corrente, qual o entendimento corrente presente hoje no nosso meio? Tomara que Deus use alguém para me abençoar. Tomara que Deus use um vaso para me revelar. Tomara que Deus pegue alguém no reteté, no ratatá, para que Deus possa me abençoar. Mas e esse desejo na sua vida? E esse sentimento? E essa vontade? Amado, nós temos que ter isso. Nós temos que ter o desejo de abençoar o outro, de ser bênção na vida do outro. E sabe por quê? Porque o Senhor disse para mim e para você: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Você tem que ser uma bênção na vida das pessoas, gente, na vida dos outros. E isso era uma coisa que estava presente ali naquele ambiente onde estavam aqueles homens de Deus. E pastor, como é que o senhor sabe disso? Disso que falou aquele homem no capítulo 6, versículo 1 e 2. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, eu estou vendo que nesse lugar você não está bem. Eu estou vendo que nesse lugar está tudo apertado. Eu estou vendo que nesse lugar você não fica à vontade. Eu estou vendo que nesse lugar a coisa não é como deve ser, ela não está como deve estar. Eu estou vendo que nesse lugar tem coisa que pode melhorar, tem coisa que pode se aprimorar, tem coisa que pode acrescentar. E quer saber? Eu vou ser o instrumento que Deus vai usar, eu vou me mexer, eu vou me apresentar para que você tenha alívio, para que você tenha folga, para que você experimente conforto, para que você ache paz, para que você descanse melhor. Era isso que esse discípulo estava falando quando disse: vamos lá construir um lugar maior.
porque eu estou vendo que está apertado. O que ele estava dizendo era: eu não vou me conformar com o jeito que a coisa está para você, mas eu vou me movimentar para que a coisa possa melhorar para você. E meu irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E é tremendo por quê? Porque, amados, quando eu manifesto isso, sabe quem eu me revelo? Eu me revelo verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Quando eu tenho esse sentimento, eu me revelo verdadeiramente filhinho do papai. Eu provo que eu tenho o jeitinho do papai, carinha do papai, sentimento do papai, pensamento do papai. Eu faço igual o papai, porque é isso que o papai sempre fez e ainda faz. Papai sempre se mexeu para que a coisa pudesse melhorar em nosso favor. Papai sempre se mexeu a fim de aperfeiçoar as coisas para nós. Papai sempre se mexeu a fim de aprimorar tudo para nós. Isso está implícito lá na criação do mundo. Deus trabalhava no dia e viu Deus que era bom, e trabalhava no segundo e viu Deus que era bom, e trabalhava no terceiro e viu Deus que era bom, e Deus trabalhava, até que Deus virou e disse: eis que tudo agora é muito bom. Acabou. Pergunta para Jesus. Jesus virou e disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está no papai, isso tem que estar em mim, isso tem que estar em ti, isso tem que estar no povo de Deus, isso tem que ser um desejo manifestado em nós, porque quando isso acontece, o acontecimento seguinte é que machados começam a flutuar, milagres começam a chegar. Quando a disposição que há em mim é a mesma disposição que há em Deus. Deus me criou, Deus te criou, Deus nos formou para que nós sejamos, nesse tempo que se chama hoje, agentes de bênção, agentes de mudança, agentes de transformação. Deus te chamou para fazer azeite multiplicar, meu irmão. Deus te chamou para fazer a esterilidade cessar, meu irmão. Deus te chamou para que você possa fazer a vida voltar, minha irmã e meu irmão. Deus chamou a igreja para isso, mas a igreja deixou de ser um lugar disso. E o Senhor então está agora nos confinando, nos separando, para que nós possamos reaver, para que nós possamos trabalhar isso de novo. Porque a fala dele foi certa feita: vocês farão as obras que eu fiz e outras maiores vocês farão. Ah, pastor, mas agora o senhor acabou de cometer um erro crasso. Agora o senhor escorregou na teologia. Porque essa fala de Jesus que está em João 14:12, vocês farão as obras que eu fiz e outras maiores vocês farão, isso não refere a acontecimentos que se darão nesse plano. Gente, tem gente que pensa assim e eu respeito. Tem gente que pensa assim, que ensina assim, e eu respeito. Tem gente que diz isso, sabe? Tem gente que diz que o mais importante é a salvação. O mais valioso é a salvação. O mais precioso é a salvação. E porque isso é o mais precioso, a verdade é que nem todo mundo vai ser curado. Porque isso é o mais precioso, a verdade é que nem todo mundo vai ser abençoado. Porque a salvação é a coisa mais preciosa, a verdade é que eu, que sou um bom crente, que verdadeiramente conheço as Escrituras, eu não tenho que perder tempo com essa coisa de ser instrumento usado por Deus. Queridos, eu respeito quem pensa assim. Mas sabe, eu me permito, eu respeito e concordo com quem pensa assim. Quando quem pensa assim está falando da salvação. De fato, a salvação é o que há de melhor. De fato, a salvação é o que há de mais importante. De fato, a salvação é o que há de mais precioso. De fato, a salvação é a pérola de grande valor. De fato, a salvação é o tesouro escondido que foi encontrado. De fato, a salvação é tudo, 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 tudo. Mas por que eu entendo isso? Desenvolver o entendimento de que eu não tenho que ser um agente de bênção na vida do outro. Desenvolver o entendimento de que eu não tenho que ser um agente de mudança na vida do outro. Desenvolver o entendimento que eu, servo de Deus, não tenho que ser um agente de transformação na vida
do outro, eu não tenho que me preocupar com o outro nesse aspecto. Gente, isso não me soa bem. Isso, na verdade, parece que vem aqui de encontro, é chocando, é batendo com essa palavra onde o que eu encontro é, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, libertando e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O homem Jesus foi ungido, e ungido para fazer bem. Então, amados, esse discurso que a salvação é tudo, e porque a salvação é tudo, eu não tenho que ser usado para fazer o bem, isso se confronta com essa palavra onde eu encontro Paulo ressuscitando a Dorcas, onde eu encontro Paulo ressuscitando o Eutico, onde eu encontro, amado e amada, o profeta Elias abençoando a viúva de Sarepta, onde eu encontro, conforme nós já mencionamos, o Eliseu sendo usado e usado e usado em favor do seu povo, da sua nação, sendo usado e usado em favor de pessoas. De fato, o céu é o melhor. De fato, a salvação é o melhor. Mas enquanto isso não chega, enquanto eu não subo, enquanto eu estou aqui, isso não significa que eu tenha que estar fadado ao pior. Tanto é que Deus levantou instrumentos que são usados para agir na minha vida, de maneira tal que eu experimente da parte de Deus o melhor. E esse tem que ser um desejo meu, queridos. Isso tem que ser um desejo nosso. Nós precisamos ter esse desejo de ser instrumento que abençoa o outro. Nós precisamos ter esse desejo de ser instrumento que transforma a história, a vida do outro. Pensa comigo num caso hipotético. Pensa comigo num caso hipotético. Imagine comigo um pai. Pensa num bom pai. Um pai amoroso. Um pai zeloso. E esse pai, sabe, ele tem um filho. E esse filho dele, sabe o que aconteceu com o filho dele? O filho dele estava num carro. Esse carro capotou, bateu. E ele pegou fogo. Pegou fogo. E o filho morreu. E o pai está lá naquele enterro, caixão fechado. Não pode nem olhar. Aí chega um outro filho desse mesmo pai. E abraça o pai. E fala para o pai: pai, ele está com o Senhor. Teu filho está com o Senhor. Palavras consoladoras. Mas aí esse filho vira e continua. E sabe o que aconteceu, pai? Quando o carro dele bateu, capotou, eu vinha logo atrás. Eu estava vindo atrás. E eu vi o carro capotou, saiu assim, parou, virado para baixo. E eu vi que a gasolina começou a escorrer. E eu fiquei lá, eu estava lá, eu vi. Eu vi que o meu irmão tentava sair, tentava se soltar, mas ele não conseguia. E eu, se eu fosse lá, eu podia ajudar. Eu vi. Mas, pai, eu sei, o mais importante é a salvação. Por isso eu não movi uma palha para abençoar ou salvar o meu irmão. Como é que esse pai agora está olhando para esse filho que diz isso? Minha irmã e meu irmão, você foi chamado para ser instrumento de bênção. Você foi chamado para ser instrumento que vai mudar, que vai abençoar, que vai transformar a vida do outro. Nesse caso hipotético, como é que ficou esse filho? Quando abrirem a palavra e lerem para ele assim: não te furte de fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Meu irmão, ele negligenciou a palavra, ele abandonou a palavra, porque ele pensou o mais importante é a salvação, e eu não tenho que me mexer para mover uma palha na vida do meu irmão. Não, amados. Temos que nos levantar, temos que nos posicionar, temos que ser como aquele discípulo. Olha, eu estou vendo que aqui está apertado e eu vou ser usado para prover um ambiente melhor na tua vida, na tua história. É quando eu sinto isso, é quando eu penso isso, que daqui a pouco eu vejo um milagre, o machado flutuando, um milagre chegando. E nós precisamos, no nome do Senhor Jesus, a igreja hoje tem que buscar isso de novo. Eu sei que dá trabalho, gente, nós largamos isso porque dá trabalho. O discípulo, quando falou, nós vamos construir uma coisa melhor, ele falou com o machado nas costas.
Para ser melhor eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cortar o tronco, limpar o tronco, preparar o tronco. Dá trabalho. Mas meu irmão, Deus te chamou para trabalhar. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Deus te chamou para fazer bem. E fazer bem significa dar duro. Dar muito duro, dar muito duro. E dar duro como? Dar duro orando, dar duro se consagrando, dar duro se dedicando, dar duro buscando, dar duro abrindo mão do que eu acreditava, do que eu aprendi, para a verdade que me é revelada. Dar duro me esvaziando. Deus quer ver isso de novo acontecer, para que o milagre também possa acontecer. Então esse é o segundo aspecto que nos leva a ver o machado a flutuar. O primeiro, o ambiente tem que mudar. O segundo, a nossa disposição tem que mudar. E o terceiro eu estou encerrando. Preste bem atenção nisso, queridos. Para que você experimente um ambiente de milagre. Para que você venha de fato viver um ambiente de milagre. Você precisa colocar o machado no lugar dele. Você precisa colocar o machado no lugar dele. Porque milagres só chegam, milagres só acontecem quando o machado está no lugar dele. Esse texto nos revela isso. Nós às vezes olhamos para esse texto e ficamos aqui admirados, estupefatos com o fato do machado flutuar. E nós então nos atentamos somente na fala daquele homem que falou: ai, o machado afundou, o machado não era meu, o machado era emprestado. E a gente pensa que o grande lance desse milagre foi fazer com que o dono do machado não ficasse sem o machado. Mas meu irmão, não é isso. O grande lance desse milagre foi a possibilidade, preste atenção nisso, do projeto de Deus, da vontade de Deus, não se estabelecer na vida dos seus discípulos. Sabe por quê? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom procede de Deus. Deus queria um ambiente melhor para eles. Deus queria um espaço melhor para eles. Deus queria um lugar onde eles tivessem mais liberdade. E para que isso acontecesse, eles precisavam de quê? Do machado, gente. Do machado onde? No cabo do machado. Mas o machado agora está no fundo. Eu não posso cortar tora, eu não posso preparar madeira. Gente, por um triz, o projeto de Deus não foi ameaçado, porque o machado deixou de estar no lugar onde deveria estar, para estar no fundo. Machado no fundo não melhora o mundo. Machado no fundo não altera o mundo. Machado afundado não transforma estado. Machado afundado não abençoa estado. Machado tem que estar no lugar que é para ele estar, gente. Porque se o machado está no lugar onde ele tem que estar, um milagre acontece, a bênção aparece, a coisa muda. E o que Deus está me perguntando e te perguntando hoje é o seguinte: cadê o teu machado? Cadê o teu machado? Onde está o teu machado? Onde foi parar o teu machado? Pastor, mas eu não tenho machado. Pois deveria ter. Você tem que ter. Sabe por que o Eliseu fez o machado do outro flutuar? Porque o Eliseu estava com o machado dele, na vida dele. Pastor, como assim ele estava com o machado dele na vida dele? Machado fala do quê? Machado, sabe, aquele instrumento com o poder de cortar. Machado, aquele instrumento com o poder de amplificar. Machado, aquele instrumento com o poder de trazer para mim aquilo que eu acendo, ou seja, a lenha, para que possa me aquentar. Machado, aquela coisa com a qual eu posso usar para edificar. Machado aponta para quê? Machado aponta para o poder de Deus, para a capacidade que tem em Deus, gente. Você tem que ter poder de Deus na tua vida. Você tem que ter poder de Deus na tua história. Sabe por quê? O machado tem que estar no lugar que é o lugar dele.
E o lugar dele é você. O lugar dele sou eu. O lugar dele somos nós. O lugar dele é o povo de Deus. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Do que fez o profeta. Diz a palavra que o servo gritou: ah, o machado afundou. O que foi que fez o Eliseu? Volta lá, versículo 6. Respondeu o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali. Eu falei que o machado aponta para o poder de Deus. O lugar do machado aponta para você. Você é esse pedaço de pau. Você é a árvore plantada junto às muitas águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo você dá o seu fruto. Você é o ramo que é enxertado na videira verdadeira. Você é esse instrumento onde o Senhor chega e coloca o poder dele. Você é esse instrumento onde o Senhor chega e deposita o poder dele. Meu irmão, você tem que querer poder. Você tem que buscar poder. A igreja precisa ser um lugar de poder. A igreja tem que ser um lugar repleto de poder para que os milagres comecem a acontecer. É tremendo isso. O profeta pega um pedaço de pau. Oh, glória! Um pedaço de pau. E pergunta onde foi que o machado afundou. Ali, profeta. Ele pega o pedaço do pau e joga bem ali. Aí daqui a pouco o machado sobe. É como se o machado dissesse: quando eu vejo o lugar onde eu tenho que estar, eu não fico no mesmo lugar, eu subo para lá. Ah, quando você se posicionar na presença de Deus e dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, meu irmão, vai vir poder, vai vir a glória, e a bênção vai chegar, e a cura vai chegar, e a mudança vai chegar, porque o machado está no seu lugar, e esse lugar é a sua vida. O machado é o poder de Deus. Você é o lugar do machado. Você, minha irmã, você, meu irmão, você servo, você igreja de Deus. Sabe o que eu tenho entendido? Sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Que o que está acontecendo nesses dias de confinamento é exatamente a mesma coisa que aconteceu nesse versículo. Onde foi que tudo se perdeu? Onde foi que sumiu a sua fé? Onde foi que sumiu a sua vontade de buscar a Deus? Onde foi que sumiu o seu fervor? Ah, é? Pois então eu vou pegar um pedaço de pau. Eu vou pegar você, serva minha, servo meu, e vou levar para aquele lugar, e eu vou lançar lá. Esse lugar é a sua casa, esse lugar é a sua morada, esse lugar é você com a sua família, esse lugar é você com os seus entes queridos, esse lugar é o lugar da sua adoração. Eu vou colocar você lá, e o poder, ele vai voltar. O que sumiu vai chegar de novo. Você vai receber fé, você vai receber autoridade, você vai receber poder. Na sua casa eu vou te tomar, na sua casa eu vou te preparar, da sua casa eu vou te tirar, e nesse mundo eu vou te usar, e esse mundo vai melhorar, o Brasil vai melhorar, a nossa sorte vai melhorar, o nosso estado vai melhorar, porque o povo ele vai flutuar na glória e no poder de Deus. No poder de Deus. Amados, é isso que o Senhor deseja para a minha vida e para a tua vida. Deus nesses dias quer nos mudar, Deus quer nos visitar, porque Deus está desejoso de nos usar. Então, meu irmão, aprenda bem isso, que nós possamos aprender isso. Primeiro, o ambiente da nossa vida, da nossa casa, tem que ser um ambiente profético, tem que ser um ambiente onde há pessoas que buscam a Deus de todo o seu coração. Segundo, a nossa disposição tem que mudar. Temos que parar de pensar em nós, e temos que começar a pedir a Deus: eu quero ser usado como instrumento de Deus, eu quero ser usado para ressuscitar, eu quero ser usado para fazer o cego enxergar, eu quero ser usado para fazer o paralítico andar. Você sabia que já teve pessoas como você, exatamente, cuja sombra curava? Você sabia que teve pessoas exatamente como você, cujos lenços, aventais e objetos pessoais saravam? Você sabia que teve um homem como você, exatamente como você, que depois de morto, os ossos deles estavam lá e jogaram um defunto lá, e esse defunto se levantou?
o machado estava no lugar. Eles eram pessoas cheias de poder. E nessa noite, Deus quer te encher de poder. Deus quer te encher de poder. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Eu quero te perguntar novamente, onde está o teu machado? Onde está o teu machado? Onde está o poder de Deus na sua história? Onde está o poder de Deus na sua vida? Onde está o poder de Deus na sua família? Onde está o poder de Deus nos seus filhos? Onde está o poder de Deus nos seus entes queridos? Onde está o poder de Deus? Deus está perguntando, mas Deus não está somente perguntando. O Senhor está de novo, como fez o profeta, pegando com o mesmo carinho aquele mesmo pedaço de pau, esse mesmo instrumento que sou eu e que é você. E o Senhor está nos posicionando de tal maneira que nessa noite o poder vai descer, o poder vai descer, o poder vai descer. Levante as tuas mãos para os céus. Se você puder, se coloque de joelhos e diga bem alto aí na sua casa, diga bem alto: machado, machado, comece a flutuar. Poder de Deus, comece a voltar. Unção de Deus, comece a chegar. Eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Eu quero que Deus, nessa noite, transforme o meu estado. Que Deus transforme a minha vida, que Deus mude a minha sorte. Comece a orar, minha irmã, comece a orar, meu irmão. Deus quer transformar esse ambiente aí num ambiente profético, num ambiente profético. Deus quer mudar a sua essência, Deus quer mudar a sua estrutura, pensamento, sentimento, vontade, posicionamento. Deus quer pegar de novo essa filha, esse filho, esse jovem, essa criança, esse menino. E Deus quer encher de poder, Deus quer encher de poder. Comece a falar para Deus: Deus, vem me encher, vem me encher. Enquanto os meninos profetizam por meio dos louvores, vai pedindo a Deus restauração, restauração, restauração. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, libera, chama o Senhor. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, é ambiente de mudança. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Ambientes proféticos, espaços proféticos, aleluia. Casa de profetas, casa de famílias cuja palavra de Deus está nos lábios, casa de homens e mulheres que têm Deus, que são cheios de Deus. Ambientes de glória, ambientes de glória. A Bíblia diz que o Saul não tinha nem chegado e que Deus já tomou e mudou o seu estado. A sua casa vai ser esse lugar. Vai ter gente subindo na escada, vai ter gente chegando no portão, vai ter gente te ligando, e quando ouvir a tua voz vai cair no chão, cheio de poder, cheio de glória. Vai ter gente dizendo: eu ia te ligar para dizer que estava doendo, mas foi você atender e a dor sumiu. Sabe por quê? No ambiente profético tem mudança, no ambiente profético tem poder, no ambiente profético tem glória se manifestando. E Deus nessa noite está te tomando, igreja do Senhor, serva do Senhor, servo do Senhor. De novo, meu filho, esse refrão: ambiente de glórias. No ambiente comece a andar pela sua casa. 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 Oh, aqui é um espaço de glória. Aqui é um espaço de glória. Aqui é um espaço de glória. Aleluia. Aleluia. Minha irmã e meu irmão, eu acho que eu extrapolei um pouquinho,
Mas, meu irmão, nós temos que dar lugar ao que Deus quer fazer. Nós temos que ouvir o que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer é mudar, gente, a realidade é a nossa volta. Mas para isso acontecer, queridos, presta bem atenção nisso, eu já vos falei tantas vezes. O que Deus quer fazer por você, Deus fará por meio de você. Deus fará por meio das suas casas, da sua família, da sua história. Eu reitero, não foi por acaso que nós fomos tirados de um ambiente de distração, de um ambiente de ilusão, de um ambiente de um doutrinamento até errado. Porque conforme eu disse, amado, nós nos tornamos esses que procuram quem vai ser usado para me abençoar, quem vai ser usado para mim falar. Nós nos tornamos esses, gente. Esses que falam, puxa vida, ó, fulano é cheio, mas não quer se encher, não quer pagar o preço. Eu acho tremendo, né? O Eliseu, é o Eliseu. Eu rogo ao Senhor que me dê porção dobrada, mas é do teu espírito. Eu quero fazer em dobro o que tu fazia, Elias. Tu orava 24 horas, eu quero orar 48. Tu jejuava 3 dias, eu quero jejuar 6. Eu quero me gastar. Sabe por quê? Porque machados vão flutuar diante dos meus olhos. Impossível vai acontecer. E o Senhor tem desejado fazer isso nesse tempo que se chama hoje. E eu não sei você, mas eu quero ser protagonista dessa história. Eu quero fazer parte desse momento. Eu quero que os meus filhos façam parte desse momento. Eu quero que os teus filhos, aleluia. Eu quero que o Dandan, oh glória, que o Heitor, que o Josué, que o Nicolas, que o Natan. Eu quero que a Mimi, que a Sofia, eu quero que todas as crianças. Eu quero que a Luísa, que a Maria. Eu quero que os jovens, os juvenis, eu quero os homens, as mulheres, os anciãos, sendo pessoas que onde chegam, trazem bênção. Sabe por que eu quero? Porque eu quero para você o que Deus quer para você. E eu quero que o Senhor um dia, um certo dia, vire e fale para você o que eu desejo que Ele fale para mim. Vinde benditos de meu Pai. Sabe por quê? Porque quando o teu irmão estava lá sofrendo, quando o teu irmão estava quase morrendo, você não pensou assim, o mais importante é a salvação, eu não tenho que fazer nada. Mas você foi lá e pagou preços. Você foi lá e buscou, você foi lá e orou, você foi lá e jejuou, você foi lá e falou, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser usado, usado com poder para mudar a vida dos outros. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de querermos isso de novo. E nós veremos que o Senhor vai mudar o mundo ao nosso redor. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra. Essa palavra me sacudiu, Deus. Essa palavra, quando o Senhor começou a falar, eu comecei a falar Jesus. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho tanto que me esforçar. Eu tenho tanto que dar duro. Eu tenho tanto que me apresentar. Eu tenho tanto que cuidar do ambiente no qual eu estou e do ambiente que eu sou. Esse ambiente que eu sou tem que se tornar profético de novo. No nome de Jesus Cristo. Ah, eu falei para Deus, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero ser um lugar onde o machado está. Me prepara, sabe, para você poder encavar um machado, você tem que preparar o cabo. E raspa, e arranca, e lixa. E eu falei, Deus, vem me lixar, vem raspar, vem tirar o que o mundo colocou, o que a ignorância, a cegueira colocou em mim, a incredulidade, a dureza do meu coração, para que o poder encaixe perfeitamente e o Senhor me use. Eu oro assim pela sua vida também, no nome de Jesus Cristo. Eu oro assim para que você possa ser instrumento de Deus juntamente com toda a sua família, em o nome de Jesus. O que foi, filha? Brasil, Deus vai mudar o Brasil. Obrigado, minha filha. Vamos dar uma machadada, queridos. Vamos dar uma machadada nessa realidade política. Vamos nos colocar de pé agora. Obrigado, Tatá.
Vamos nos colocar de pé e vamos começar a clamar. Senhor, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, o Eliseu foi chamado de um profeta patriota, porque o estado da sua nação o incomodava profundamente. O estado do Brasil nos incomoda profundamente. A realidade do Brasil nos incomoda profundamente. E nós estamos nos apresentando nesse dia. Queremos ser instrumentos que vão dar duro, que vão trabalhar, que vão se consagrar, orar, jejuar e clamar. Deus vem mudar o Brasil. Abençoa o presidente, abençoa os poderes, abençoa as autoridades, abençoa esse povo e traz mudança de sorte na vida deles. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu estou encerrando, mas eu me lembrei. A Bíblia diz que por quase um ano o povo de Deus ficou cercado. Os mesmos sírios. E porque o povo de Deus estava cercado, o Reino do Norte estava cercado, lá naquela cidade ninguém saía para comprar. Ninguém saía para buscar sustento, alimento. Aí a coisa se agravou tanto que as mães começaram a cozinhar os filhos. Aí o rei foi buscar o profeta faz alguma coisa. Instrumento de Deus faz alguma coisa. E o profeta virou e disse assim: amanhã. É forte isso, né, pastor? A essa mesma hora, com um tostão, uma moeda, vocês vão comprar é muito pão, é muita farinha, é muito alimento. Diz a palavra que o capitão que foi junto com o rei falou: você está doido, profeta? Está tudo cercado, não tem nada, aleluia. E o profeta falou para o capitão: ó, não crê não? Tu não vai comer. Tu vai ver e não vai comer. Tu vai morrer. Sabe o que Deus fez, amado? Durante a noite Deus se manifestou no meio daquele exército inimigo, de maneira tal que eles começaram a se levantar e uns começaram a matar os outros. E de repente eles pensaram: é o poder de Deus que veio, é a ajuda de Deus. E sabe o que eles fizeram? Eles fugiram. E o povo que estava quase um ano sem ver pão, de repente abriu assim o cerco e tinha pão, tinha vegetal, tinha animal, tinha bebida, tinha cereal, porque aqueles que cercavam foram usados para cercá-los com a provisão de Deus. Os leprosos acharam a comida, né, pastor? Um profeta de Deus no meio da nação alimenta. Deus vai mudar esse país no nome de Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos convoca, que nos sacode porque nos ama. Obrigado, Deus, e nos usa. E agora, irmão e irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a paz. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o poder do Espírito Santo, o machado que tem poder de vir e se colocar na nossa vida, possa te encher de maneira tal que você seja copiosamente usado, em o nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada. Dá um abraço em todo mundo aí. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração.